Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Heriberto, sou colega de vocês do Laboratório de Acústica e como a gente já tinha discutido na primeira aula, esse curso é um curso rápido, mas ele tem o objetivo de trazer para vocês, primeiramente, o que é a parte da acústica envolta no mapeamento de ruído em cidades e assim por diante. Nesse sentido, eu gostaria de também estabelecer o porquê dessa disciplina. Primeiramente, eu estou cumprindo uma disciplina que chama Prática Docência. Ela é um requisito obrigatório do meu programa de pós-graduação, que é Engenharia Mecânica. Dado este contexto, entrei em contato com o professor Zanin e em conversas, e já com a nossa experiência durante esses anos, a gente decidiu que seria interessante apresentar um curso sobre mapas de ruído, mas não simplesmente mapas de ruído, e sim sobre os processos de validação desse. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, nós fazemos os mapas de ruído, fazemos todas as modelagens, vamos a campo, tiramos as medições, fazemos todo aquele processo de levantamento bibliográfico, todo o processo de levantamento experimental dos dados, e chega no resultado final que está um mapa acústico. E esse mapa acústico, ele incorre alguns problemas. E estes problemas, principalmente, são correlacionados à etapa que a gente chama de validação. Então, esse curso ele tem o objetivo de trazer para vocês, e para mim também, que eu estou aqui como estudante, como um igual a vocês, a troca de experiências para que os mapas acústicos que vocês consigam gerar e eu também consigo gerar, eles representam a condição real. E nesse sentido é que essa matéria se estabelece. Primeiramente, existe a necessidade de estabelecer os conceitos básicos. Uma vez estabelecidos os conceitos básicos, nós iremos adentrar especificamente no que seja o mapeamento de ruído, mas no nível um pouco mais aprofundado, sem a necessidade no momento de tratar sobre os softwares, porque os softwares eles não devem ser entendidos como ferramentas que sejam complexas, na realidade não. Elas partem de alguns princípios básicos e com base nesses princípios vocês irão gerar modelagens, mas essas modelagens elas têm que representar uma condição real ou o mínimo possível dessa condição real, na medida que você irá conseguir ter uma reprodutibilidade. Então, feito isso, esse é o escopo geral do curso. Qual é o nosso cronograma? Ele foi dividido inicialmente em 6 aulas, e com uma aula bônus, que vai ser a aula 7, que ela vai tratar sobre uma validação específica sobre os mapas de ruído com dados reais. Então, vamos começar primeiro. Eu não conheço o background de vocês em relação à parte acústica. E mesmo se eu conhecesse, e mesmo se eu tivesse noção que todos nós sabemos sobre os mínimos detalhes da acústica, é necessário, entretanto, a gente fazer uma relação, primeiro, com os conceitos básicos, seguidos dos conceitos específicos do que seja acústica ambiental, e da parte matemática em si, sobre a propagação sonora e a sua relação com os tipos de fonte. Então, isso já serão nossas primeiras 4 aulas. Inicialmente, elas irão parecer um pouco desconexas do mapeamento. Mas em seguida eu irei mostrar para vocês que essas relações são fundamentais. E cada uma dessas relações elas irão sobrepor e fazer uma superposição até chegar no que seja o conceito de validação dos mapas de ruído. E não irei tratar especificamente sobre a legislação, mas ao decorrer das aulas, principalmente na aula 5 e na aula 6, tentarei mostrar para vocês onde que entra essa validação. A acústica em si é um campo amplo, com várias aplicações, e ela não pertence especificamente a alguma área do conhecimento. Então, na maioria das vezes, vai existir algum conhecimento fundamental, né? E esse conceito fundamental ele vai vir da física. A física que vai nos prover as definições básicas, as unidades básicas e os processos básicos de modelagem. Partindo da física, nós iremos para as aplicações práticas. E esse gráfico ele mostra justamente isso. Em relação ao centro do gráfico, né, que está aqui, nós conseguiremos fazer uma extrapolação para as aplicações específicas.
No nosso conceito, que é um conceito de engenharia e um conceito de aplicação ambiental, nós estamos interessados justamente nesse subgrupo aqui. A relação da acústica ambiental, ela é de extrema importância, mas mesmo assim ela vai variar em profundidade conforme as aplicações. As partes em relação à medicina, acústica oceanógrafa, a parte de música, a parte da voz humana e a ergonomia específica da voz, nós não iremos tratar nesse curso. Mas tenham em mente que nenhuma parte da acústica ela possui um dono e nenhuma parte é melhor do que a outra. Comumente, vocês vão verificar na literatura que existem alguns trabalhos que eles buscam evidenciar a acústica para determinado tipo de aplicação. Não está errado, mas tenham em mente que a acústica não faz parte da engenharia mecânica, não faz parte da engenharia química exclusivamente, mas sim ela faz parte de um grupo de aplicações. E dado este contexto, a primeira etapa que nós iremos tratar será sobre os conceitos fundamentais da acústica. E desses conceitos básicos, iremos tratar sobre as relações entre a definição física e a contextualização perante a engenharia. A acústica como um campo de ciência e tecnologia, ela está presente em várias vertentes do nosso dia a dia, por mais que não estamos conscientes. Por exemplo, na transmissão de informação no telefone, na transmissão de informação na comunicação cotidiana. Por mais que nós não percebemos, existe acústica para fazer a validação da qualidade desse sinal que está sendo transmitido. E esse sinal que está sendo transmitido, ele vai de uma fonte até um receptor pelo meio de transmissão. Essa vai ser a relação básica da conceituação de acústica. E conforme isso, ela vai se espalhar em vários campos, seja ergonômico, seja na saúde, seja na recreativo. E a acústica em si, ambiental, nós estamos preocupados sim com essas três abordagens, mas a principal abordagem vai ser sobre a atenuação dessas fontes em relação ao receptor. Esse modelo esquemático, ele mostra a relação do projeto arquitetônico acústico, mas vocês vão perguntar, mas como assim arquitetônico? Sim, a acústica, primeiramente, ela está interessada nos meios arquitetônicos, e cada dessa subdivisão, ela vai ter uma relação específica, seja na área da acústica da construção, seja na acústica de salas, no controle de ruído ou no isolamento de vibrações. E cada parte dessa acústica arquitetônica, ela vai estar específica para um tipo de problema, seja no isolamento de vibrações, aplicações industriais, aplicações residenciais, e assim por diante. Acústicas de salas, que, por exemplo, é o meu campo de aplicação. A qualidade da fala no ambiente, a transmissão de informação, a claridade dessa transmissão dessa informação, a inteligibilidade da voz. E o controle de ruído. O controle de ruído ele vai ser interessante. Em que medida no nosso contexto? Porque ele vai tratar das soluções. Mas como que a gente vai ter soluções no controle de ruído? Vai ser por meio de ferramentas diagnósticas. E uma das principais ferramentas diagnósticas são os mapas de ruído. Então, o mapa de ruído ele é uma ferramenta fundamental dentro do controle de ruído, mas ele vai fazer uma relação tanto com a acústica da construção de maneira geral, que ela não se vai simplesmente reter a coisas específicas, mas ela é um campo amplo que vai variar desde construção de grandes cidades, construção de uma residência e a construção de rodovias, construções e o projeto de aeroportos. E essa acústica de construção, ela vai estar interessada justamente nas medidas de atenuação do controle de ruído. E o controle de ruído, ele vai fazer parte de cada uma dessas sub-áreas da acústica. Dessa forma, especificamente em relação ao controle de ruído. O ruído por si só, ele vai ter derivações de fontes das mais variadas, seja do tráfego rodoviário, ferroviário e do aeroviário. Essas são as que a gente fala de fontes externas ao ambiente. Porém, existem as fontes internas também, seja no caso industrial, seja no caso residencial, que você vai ter as máquinas que irão produzir vibração, e essa vibração irá fazer uma interação com o ambiente. E nesse contexto é onde que a acústica entra, porque você vai fazer avaliações, e essas avaliações terão o objetivo de
mitigar a propagação sonora até o receptor, vindo da fonte. Essa imagem aqui ela é bastante esclarecedora. Em que medida? Se você, por exemplo, vai trabalhar com tráfego rodoviário, que é essa condição aqui, ou se você vai trabalhar com o tráfego aeroviário, ou se você vai trabalhar com o conceito de acústica industrial. A interação sonora em cada um desses elementos, ela vai ser de uma forma diferente. Mas fica aquela questão, mas como assim de forma diferente? Primeiro, um tráfego rodoviário ele vai produzir fontes tanto do motor, da interação do pneu com o asfalto, da movimentação dele com a interação com o ar, da mesma forma que o avião e da mesma forma que a máquina. Só que cada fonte de ruído ela vai atuar de maneira diferenciada no receptor. Suponha que você está querendo ter o seu momento de lazer, né, aqui no prédio. Cada uma dessas fontes ela vai produzir um tipo de propagação e um tipo de interação. A fonte aeroviária, rodoviária e a industrial irá afetar sempre o sujeito. E esse sujeito é onde que nós iremos dar a atenção na acústica, pois ele vai ser o ente afetado. Só que como que esse ente será afetado? Como que nós iremos quantificar esse nível de incômodo? Essa vai ser a próxima questão. Somente para elencar alguns tipos de fontes. Temos as fontes rodoviária, ferroviária, aeroviária, industrial e das fontes das mais variadas. As pessoas, nós somos fontes de ruído, por mais que não gostaríamos de representar isso. E cada uma dessas fontes ela vai ter um modo de propagação específico e cada modo de propagação vai ter um modo de atenuação, vai ter um modo de controle que vai necessitar de um projeto específico. Por mais que existem várias fontes de ruído, uma característica em comum vai existir sobre elas, que é o modo de controle de ruído ou modo de avaliação. Já adiantando um pouco, a percepção sonora, o nome já diz, é uma percepção subjetiva do indivíduo em relação à fonte. Uma vez que isso acontece, um processo básico deve existir. E esse processo ele é em relação ao primeiro fato, que é a caracterização objetiva da finalidade daquele ambiente, ao qual você deseja fazer o controle do projeto acústico. Eu vou tratar aqui, por exemplo, para salas de aula. Se você quer uma sala de aula, você vai fazer medições de ruído que irão estabelecer na acústica da transmissão da fala, do isolamento e da propagação sonora naquele ambiente. Você não vai estar interessado, geralmente, nos descritores acústicos, por exemplo, em relação à atenuação sonora em campos livres. Isso não vai fazer parte do seu contexto. Porém, é de suma importância você entender qual que é o objetivo que você está buscando. No mapeamento de ruído, o seu objetivo geralmente vai ser o quê? Identificar as fontes, fazer o mapeamento das fontes, verificar qual que é a população que está sendo afetada, quais são os meios de transmissão, como que essa transmissão interfere e sobrepõe com a geometria da sua modelagem, e a fim disso você irá elencar descritores acústicos específicos. E cada um desses descritores eles irão produzir o que a gente chama de níveis mínimos. E esses níveis mínimos eles irão produzir uma relação normativa a quais você terá que fazer a sua validação do seu modelo. E essa validação geralmente ela está preocupada geralmente com alguns fatos: o conforto, a saúde e o bem-estar. Em conforto acústico, é uma ciência por si só, e ela está relacionada com cada uma dessas vertentes. Nesse contexto desse estudo, nós estamos interessados no contexto de propagação sonora. E cada um desses pontos eles podem ser condensados nesses três aspectos, que é a salubridade, o conforto e o uso do espaço, que foi o que eu já tinha discutido anteriormente, que é a questão da finalidade. E a superposição e a intersecção desses irá produzir o que a gente fala de um conforto acústico adequado ou não no ambiente sob avaliação. Com isso, fica claro que a acústica ela é ampla, vai depender da aplicação e vai depender do objetivo que você está buscando, mas ela não se limita
há um objetivo específico. Ela vai tratar de várias relações e cada relação vai ser o objetivo de um trabalho específico. Então essa foi a primeira aula. Eu apresentei os conceitos básicos do que se trata, né? O que é o conforto acústico, o que é a relação no projeto acústico. Nas outras aulas a seguir, eu irei adentrar mais especificamente sobre os termos físicos, que foi tratado lá no início, que é aquele miolo daquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então, até a próxima aula.